The Boys é uma série que se tornou muito popular e muito rápido. Ela até teve a sua segunda temporada anunciada antes mesmo da primeira acabar, e a sua terceira temporada anunciada antes da segunda ser lançada. E isso traz alguns elementos que devem ser abordados, que é por que gostamos tanto de The Boys assim. Porque em The Boys temos personagens que, tanto os mocinhos, entre aspas, quanto os vilões, todos têm um pensamento questionável e todos têm motivações questionáveis. E por que será que gostamos tanto desses personagens? Por que será que gostamos tanto de vilões e de super-heróis que, digamos assim, não são tão heróis assim? Mas antes de começarmos esse vídeo e tentarmos abordar esse assunto, vamos falar um pouco sobre a série e os quadrinhos, né? Porque a série e os quadrinhos possuem elementos diferentes e caso você não conheça, eu aconselho a conhecer porque é uma obra fenomenal. Primeiramente aos quadrinhos, tanto quanto a série, que tem elementos que são quase idênticos, diferentes às suas origens, ela acompanha basicamente os personagens Hild e o Capitão Pátria. Do lado do Hild, ele acaba perdendo a namorada dele por um super-herói que acaba matando ela, por acidente, digamos assim, mas ele acaba ficando traumatizado com isso, tendo raiva dos heróis. Então ele encontra o Billy Butcher, que acaba recrutando ele, digamos assim, para a equipe dele, que é formada pelo French e pelo Mother's Milk. E com isso eles tentam destruir todos os super-heróis. O Billy Butcher, contudo, ele tem ali uma motivação tanto quanto mais profunda. Ele era o agente do FBI, da CIA no caso, só que ele acaba perdendo a mulher dele para um desses heróis. E aí ele tem essa motivação de vingança, de querer destruir todos, e tem esse lado quebrado dele, onde ele não tem pudor nenhum para fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Já do lado dos super-heróis nós temos o Capitão Pátria, que é basicamente a síntese do que é The Boys. Digamos que ele é uma versão do Superman sem escrúpulos algum, sem controle ou limite algum. E nós temos outros personagens também, como o The Dipper, né, que é o Profundo, a Maeve, que é basicamente uma versão da Mulher Maravilha. E esses personagens compõem os Sete, que são super-heróis que nos quadrinhos de The Boys basicamente leva, ao mesmo tempo que é para um lado megalomaníaco, leva também para um lado que basicamente seria como se fosse dias atuais. Porque cada super-herói ali, tal qual a série também que aborda isso muito bem, cada super-herói tem um agente, eles fazem comerciais, eles são patrocinados e eles trabalham para uma empresa, para uma corporação, eles não estão ali pelo governo nem nada do tipo. E isso é muito bem abordado na série, o que é um ponto muito positivo. E nós temos também a Annie, que é uma personagem nova que entra para o Sete, né, uma novata, e ela acaba tendo que fazer algo ali um tanto quanto sujo, né, algo que é bem difícil de se ver nos quadrinhos. Os quadrinhos é muito mais pesado, mas na série eles tiraram um pouco disso, porque realmente seria algo tanto quanto desagradável. Mas ela acaba tendo que fazer isso, ela também fica traumatizada, só que ela acaba ali se apaixonando pelo Hild, que é esse personagem, e aí nós temos esse conflito do cara que odeia super-heróis namorando uma heroína que odeia super-heróis e odeia o mercado onde ela se encontra. E nós temos também o autor dessa obra, que é Garth Ennis. Garth Ennis é um cara que, ele sim, não tem escrúpulo algum. Caso você não conheça ele fez séries de quadrinhos como Preacher, que tem uma série própria de televisão, que inclusive fica melhor a partir da segunda temporada, aconselho a ver. E também tem a série também do Justiceiro, porque ele é um cara que ele deixou sempre claro que odiou os super-heróis, ele odeia super-heróis, ele acha super-heróis a corda mais baixa dos quadrinhos. E inclusive o Justiceiro, ele pegou esse personagem porque ele fez algo totalmente diferente, algo para quebrar realmente isso. E The Boys, ele mostra isso totalmente. Ele veio para os Estados Unidos trabalhar nessas séries através da invasão europeia que houve ali, trazendo pessoas como Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, e com isso ele acabou tendo aí esse seu trabalho destacado, o que é muito bom e vale muito a pena ser conferido. E já que a gente conhece um pouco mais da obra e do autor, vamos falar um pouco sobre os aspectos que fazem a gente gostar de The Boys. Partindo um pouco para um lado um pouco mais filosófico, científico, que vai fazer sentido no final de tudo isso. É basicamente de acordo com o Sigmund Freud, que é basicamente o psicanalista, um dos mais conhecidos da história. Ele
caracteriza a mente humana através de 3 aspectos: o ID, o ego e o superego. E o ID seria basicamente nosso aspecto primitivo, movido por sensações primitivas e desejos, sensações carnais, digamos assim. E esse é um aspecto que nos faz um pouco nos identificarmos com super-heróis. Porque, por mais que o Superman esteja ali salvando as pessoas, ele não faz coisas que, por exemplo, se fosse Superman, eu iria até a China e compraria coisas para mim, voltaria e venderia, né? Isso poderia ser antiético? Poderia, mas isso seria uma questão humana, né? Seria algo humano a se fazer. E quando aparece personagens assim, que quebram esse paradigma, por mais que eles estejam fazendo coisas ruins, nós acabamos tendo ali um certo apelo e vendo, né, os personagens e as ideias que nós queríamos para nós sendo postas em prática através daquela obra. E isso acaba ali tendo uma influência em nós, fazendo a gente gostar cada vez mais daqueles personagens, por mais que eles sejam cruéis e inimagináveis. E isso também nos faz ficar, como posso dizer, nos faz nos interessar por psicopatas, por aquelas histórias envolvendo como Hannibal, como o filme do Ted Bundy da Netflix, porque a gente quer entender aqueles personagens, quer entender por que eles estão fazendo aquilo e como eles chegaram àquilo. E também, voltando para The Boys, cada personagem ali que tem os superpoderes usa aquilo também para o bem próprio, sabe? Eles não fazem aquilo simplesmente para participar da sociedade em si ou para o bem. E um outro aspecto também, voltando para um psicanalista de Carl Gustav Jung, o nome dele, ele trabalhou uma ideia chamada do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo basicamente é um aspecto do qual a nossa mente e a mente de todos criam basicamente um aspecto único para determinadas situações ou personagens, que seriam basicamente os arquétipos. Por exemplo, o arquétipo do herói. O herói que está na sua casa, que é uma pessoa comum, só que ele descobre que ele tem poderes mágicos especiais, e então ele acaba indo numa jornada junto com um mestre, um cara que vai te ensinar e te guiar, e com isso ali ele tem um direcionamento e ele vai enfrentar um vilão e um inimigo. E se você reconheceu essa construção, é porque ela foi usada diversas vezes. Ela foi usada em Star Wars, Harry Potter e em diversos outros filmes. Então, esse arquétipo está no consciente coletivo. E como nós temos esse consciente coletivo do vilão, de que ele é alguém que faz coisas ruins, que ele sempre está fazendo mal ali, a partir do momento que isso é quebrado, quando nós vemos um vilão que não está simplesmente eu vou tentar explodir um prédio, sabe? Quando ele tenta fazer um aspecto, ele traz um aspecto diferente para uma obra, nós acabamos ali tendo um interesse maior nisso, porque ele está quebrando um arquétipo criado por nós mesmos, né? A jornada do herói é um arquétipo único referente a ele. E no caso, essa liberdade que esses personagens têm é algo também a ser questionado, como tudo aqui nesse vídeo. Que a liberdade, de certa maneira, ela é uma questão utópica. Não existe simplesmente uma liberdade. Por exemplo, existe a liberdade de expressão, que permite você falar, você ter o poder de fala, no caso. E, no caso, também existe a liberdade condicional, que você tem a liberdade para agir, para fazer suas coisas, contanto, caso você quebre uma regra ou determinada lei, você pode ser punido devido àquilo. E, de acordo com vários filósofos, a liberdade tem aspectos diferentes. De acordo com Kant, por exemplo, a liberdade para ele é a autonomia humana, de que o ser humano se torna um autônomo capaz de agir por suas próprias ações e suas próprias conclusões. Também tem a questão também do Schopenhauer. Schopenhauer acredita que o ser humano nunca será totalmente livre. Então, devido a isso, para ele, o ser humano nunca terá uma liberdade total. E, de acordo também com o filósofo como Spinoza, ele acredita que o ser humano alcança a liberdade quando ele alcança a sua verdadeira natureza. Então, isso aí liberdade, de certa maneira, tem vários aspectos diferentes. Mas quando vemos ali um personagem tomando a liberdade, tendo liberdade total para usar seus poderes, novamente, nos sentimos atraídos e temos ali um apelo maior com ele. E, tirando tudo isso, mais do que tudo, os personagens que nós vimos em The Boys, todos eles têm inspirações de personagens que nós já vimos antes.
em personagens que são conhecidos como Superman, Mulher Maravilha, entre outros, que já estão há mais de 80 anos entre nós. Então quando vemos uma quebra desses personagens, quando vemos uma perspectiva diferente, sentimos um apelo ali também em conhecer aqueles personagens e conhecer aquela história, aquele enredo. Então isso é outra coisa que nos faz ali sentir um apego com os personagens, um apego com aquela história. Porque nós estamos vendo uma nova perspectiva para aquilo tudo que foi construído, para os super-heróis da Era de Ouro, da Era de Prata. O que nos faz ali é ter um apelo maior com a obra. E faz a gente gostar mais daquela obra, que é o caso de The Boys. E The Boys acaba não sendo uma paródia, porque cada personagem ali tem seu próprio enredo, sua própria perspectiva, sua própria versão. Então ele sabe lidar muito bem com a linha entre uma obra original, digamos assim, que tem os service, é claro, mas também ela não acaba indo para o lado de paródia, porque ela tem um aspecto único, digamos assim. Mas, como um todo, The Boys é uma obra que vale a pena conferir, não só pelos seus personagens, pelos seus absurdos, mas pelas questões que ela traz e aborda, e a série faz isso muito bem, trazendo novos personagens nessa segunda temporada, então vale a pena conferir. Então o que está esperando? Que tal você ir conferir The Boys e deixar nos comentários aqui o que você achou. Também deixe aqui o que você achou do vídeo, deixe de curtir, se inscrever no canal e visitar nossas redes sociais, como também o nosso site para não perder nenhuma novidade. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.